Existe um telescópio chamado Hubble. Há 31 anos ele está em atividade. Há 31 anos mandaram este telescópio para o espaço, mas com poder, uma capacidade de lente, de fotografar e identificar planetas mais distantes. E foi descoberto a estrela mais distante do universo. Na verdade, não foi nem a estrela, foi a claridade de uma estrela. E a distância dessa luz dessa estrela, amada igreja, só para que vocês tenham uma ideia. Existe uma cronologia, uma medida de distância quando se trata a dimensão galáxia, que a dimensão é muito longe, chamado ano-luz. O ano-luz é a velocidade da luz durante o ano, chamado ano-luz. E a distância desta luz dessa estrela que esse telescópio conseguiu detectar, amada igreja, está a uma distância de 12,9 bilhões de anos-luz. Eu não sei se a capacidade de raciocínio humana se dá para entender. Tá essa lâmpada apagada, eu vou no interruptor e acendo. A velocidade desta luz chegar nos meus olhos é uma velocidade imaginária, igreja. E agora você imagine a velocidade de um objeto durante um ano viajando. Vai chegar onde? Imagine agora que este satélite, esse telescópio, ele identifica uma luz, não é nem a estrela, a luz da estrela que brilhava, estar a 12 ou quase 13 bilhões de anos-luz. A nossa mente é muito limitada para entender isso. Igreja é a dimensão dos segundos céus. Estima-se que a nossa galáctica, a Via Galáctica, ela tenha 40 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, essa galáxia, essa Via Láctea, tem 40 bilhões de estrelas. Aí os cientistas calculam que a quantidade de estrela que tem na galáxia, amada igreja, segundo os céus, tenha 7 trilhões de estrelas. Aí a nossa mente não tem mais matemática para isso. Isso é para você ter uma noção o que é o segundo os céus. A quantidade de estrelas e a dimensão. Vamos para a Bíblia. Efésios 6:12. A palavra fala dessa dimensão, igreja. A gente vai entender daqui a pouco o que o Espírito Santo quer traduzir para o nosso coração essa noite. Só para que você tenha uma dimensão, o livro de Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne
Olha o que Paulo diz, cheio do Espírito Santo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Observe. O segundo céus, a dimensão do segundo céus, a nossa mente é muito limitada para entender o tamanho deste universo. E Paulo já diz aqui que a nossa luta, ó, é contra os principados, potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso quer dizer que nesse segundo céus é onde habita os principados, as potestades, os príncipes deste século. Porque como entender isso, amada igreja? Será que nós temos base bíblica? E a Bíblia tem base para isso. Primeiro Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz que todas essas pragas estão numa região celeste. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, 11, 12 em diante, a palavra diz que Daniel, ele foi orar. E quando ele se curva diante do Deus de Israel, a palavra diz que ele ora quantos dias? Quem lembra? 21 dias. Daniel estava orando 21 dias. Imagina uma pessoa ora 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5. Será que Deus não está me ouvindo? Deus, já estou no 20º dia de oração e até agora não tem uma resposta. Vai para Daniel capítulo 10. Nós estamos trabalhando e tratando aqui dos segundos céus, só para que nós possamos ter uma ideia. Capítulo 10, versículo 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Observe uma coisa: por causa da palavra, da oração, o anjo, ele vem dos céus, e o anjo diz: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor já mandou a resposta. Imagine que Daniel disse: como que mandou a resposta? Até agora não chegou. Não, Daniel, é que a resposta de Deus até você foi interceptada na região celeste. Aí Deus enviou um anjo mais forte do que eu, enviou um anjo Miguel para guerrear contra esse príncipe das trevas. O momento que Daniel aplica o seu coração a orar ao Deus de Israel, a oração automaticamente chegou aos céus.
oração que está de acordo à vontade de Deus, Deus dá uma resposta. Mas só que a palavra diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Nós que somos impacientes, apressados. O pensar de Deus não é o nosso pensar. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Por isso que a palavra diz: clama-me e responder-te-ei quando clamardes de todo o vosso coração. A resposta de Deus vem automaticamente. Agora, por que demora a chegar? O que nós entendemos nessa passagem de Daniel é que quando Daniel estava orando, 21 dias de oração, foi 21 dias de batalhas na região celeste. Lembra que Paulo, que nós lemos em Efésios 6, 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes satânicas que agem na região que? Celeste. Isso quer dizer que na região celeste, no segundo céus, na dimensão desse universo espiritual, que a nossa mente é muito limitada para entender este universo, o tamanho deste universo. Há forças espirituais que tentam bloquear, impedir que a resposta de Deus chegue diante de nós. Por isso que a palavra diz: perseverai em oração. Não desanime quando orar ao Senhor. Aparentemente parece que não tem mais resposta. Parece que Deus esqueceu de nós. Parece que o Senhor esqueceu de nós. Ele não esquece dos céus. Existem muitas bênçãos de Deus que, se chegar agora, nós não temos estruturas para receber tamanhas bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que recebem bênção de Deus, mas por elas e por eles não ter uma estrutura na palavra de Deus, o que acontece no meio do caminho? Perde. Aí a palavra diz que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é um leão, ruge como um leão. Esse rugir são os problemas. Aí muitos, quando passam pelos problemas, deixam a bênção e corre, por não ter estrutura na palavra de Deus. Só isso. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz que todas essas pragas estão na região celeste. Há batalhas que nós não entendemos e não compreendemos, que ficamos apressadinhos, empinando o nariz para o Senhor, andando de salto alto, fazendo biquinho para o Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Há tanto tempo eu estou na igreja, estou orando, estou jejuando, estou buscando o Senhor. Cadê a resposta? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E no tempo de Deus, a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? Então espere. O Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Espera no Senhor. Vamos para Apocalipse 28. Agora vamos procurar entender, amada igreja,
Porque a nossa mente é limitada para entender a dimensão dos segundos céus. Uma luz de uma estrela, que um satélite detectou, a luz da estrela está a quase 13 bilhões de anos-luz para chegar até lá. Não existe matemática. Por mais que nós pensamos o tamanho desse universo, a nossa mente é muito limitada para entender, amada igreja. Imagina que a Terra, dentro desse espaço sideral, amada igreja, eu imagino que é com um alfinete, a cabeça de um alfinete lançar no oceano. Apocalipse 28. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalhas. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Preste atenção. Haverá uma batalha final. E a Bíblia diz que Satanás, ele sairá para guerrear. E o números é como a areia do mar. Digamos, eu dou 1 quilo de areia. Eu vou pegar 1 quilo de areia da praia e vou dizer assim: irmão Fernandes, dá para você contar quantos grãozinhos tem aí? Falando 1 quilo. E a Bíblia está classificando que a quantidade dessas entidades malignas é como a areia do mar. Então vocês entendem agora a dimensão dos segundos céus, que é os céus galácticos, onde ficam as galáxias, as estrelas, que a nossa mente é limitada. Agora imagine os céus, o lugar onde Deus habita, que a palavra diz que nem os céus contém a glória de Deus. Tamanho é o Deus, um Deus que habita acima dos céus. Se os segundos céus, a nossa mente é limitada para entender o tamanho, imagine os céus. Agora imagine os habitantes dos céus. Apocalipse 12:4 fala. Apocalipse 12:4 fala que quando Satanás, quando aqueles anjos se rebelou contra Deus, a Bíblia fala que a 1/3 parte dos anjos dos céus. E o que é que representa a 1/3 parte dos anjos? Se nós temos dificuldade para entender a quantidade dos segundos céus, imagine o tamanho dos céus. E você agora imagine a 1/3 parte dos anjos do céu. Aí quando nós lemos em Apocalipse 28, a palavra diz que eles são como a areia do mar. Isso quer dizer, a terra hoje está aproximando-se de 8 bilhões de seres humanos. A terra, que é como um alfinete dentro de um oceano, se for comparar a terra com o universo, é um pó. E no meio desse pó tem lá 8.000 habitantes. Para comparar como a areia da praia, a quantidade de entidades, demônios, vai dar milhões para cada ser humano. Vocês estão entendendo, igreja?
a quantidade desses espíritos malignos, seres revoltados contra Deus e que odeiam o ser humano, eles são milhões e milhões para cada ser humano na terra. Diga aí. Eles odeiam o ser humano, porque um dia, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías capítulo 14, 12 e diante, ele era o maestro de Deus, o único anjo que teve a sua criação diferente dos outros anjos foi o anjo querubins. O anjo que Deus estabeleceu nos céus, acima dos outros anjos. Mas ele se achou na condição de que ser igual a Deus. Eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Subirei às mais altas estrelas e serei como Deus. Vou tomar o trono de Deus aqui. E ele engana a terça parte dos anjos. E essa terça parte foi expulsa dos céus. Anjos agora rebeldes, malditos, seres revoltados contra Deus e contra as criaturas de Deus. Por isso que o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E tudo que Deus criou é perfeito. Deus criou os céus perfeito e a terra perfeita. E quando nós iremos para o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, observamos que a terra está sem forma e vazia. Algo aconteceu. Algo deformou a terra. Acontece um impacto, que é onde nós temos um respaldo bíblico em Apocalipse 12:4, que com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. Mas a quantidade é tão grande que a nossa mente é limitada para entender e compreender a quantidade desses anjos revoltados contra Deus e contra nós. Um dia ele estava adorando o nosso Deus, mas no outro dia Deus tirou deste anjo o direito dele adorar a Deus e colocou dentro de nós. Agora podemos adorar a Deus, podemos agora glorificar o nome do nosso Deus. Por isso que o diabo odeia o ser humano, odeia. E ele sabe que o ser humano é um ser físico, mas dentro de um ser humano há uma parte espiritual. E ele, para adentrar o mundo físico, ele precisa de uma legalidade física. E o físico dá legalidade ao espiritual. E sem o físico, ele, Satanás, não faz nada. Ele precisa de um físico para entrar, manipular a mente, levar o homem, o próprio homem, contra Deus. É a criatura que se levanta contra Deus. É a criatura que deixa um Deus que é um ser espiritual, criador dos céus e da terra, e o homem deixa de adorar esse Deus criador para adorar espíritos malignos. E a Bíblia diz que ele se passa como anjo de luz. Ele não é luz, ele não é luz. Ele se passa como anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. E o homem cai nesse conto do diabo e vai sendo levado. O homem vai sendo levado lentamente para as densas trevas. Ele cega. A palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não chegue o quê? O conhecimento da luz, da verdade. Ele manipula a mente. A criatura
que se levanta contra o próprio Criador. Você viu o carnaval essa semana aí, pastor? Aquilo aos olhos de Deus é uma aberração. Deus só não destrói essa terra, já não destruiu essa terra, amada igreja, porque Deus já está sem suportar uma terra banhada de sangue, uma terra banhada de prostituição, infestada do pecado, a sua criatura se levantando contra o Criador. Introduz dentro de uma festa de carnaval o próprio homem, simbolizando esses espíritos malditos. Aquele globo que é levantado representando a terra, e aquele Exu abraçando a terra, dominando a terra. A que ponto o homem chegou? A que ponto o homem chegou? O homem esqueceu de Deus completamente. E ele esquece que nós somos um ser espiritual e que um dia teremos que estar cara a cara com Deus, prestando conta de todos os atos que o homem não se arrependeu. Haverá um dia uma prestação de contas. Vocês não têm ideia o quanto o mundo espiritual das trevas nos odeia. Quando ele vê um ser humano infeliz, eles estão felizes. Quando eles verem um ser humano sofrendo, eles estão alegres. Porque a infelicidade, a dor de um ser humano é a alegria deles, porque eles são seres revoltados. Seres revoltados. Eles são o próprio ódio, a própria doença, a própria desgraça, o próprio sofrimento. Ele é tudo de ruim que você possa imaginar, mas ele só pode se materializar se tiver um corpo. Com as orações, amada igreja, nos tornamos fortes. Existe no mundo espiritual dois seres que lutam. Quando nós oramos e passamos a viver uma vida diante do Senhor, tem um Deus que luta por nós. As nossas orações influenciam o mundo espiritual. As nossas orações nos tornam mais fortes, e o inferno recolhe, perde força. Então o mundo físico, a qual chamada a primeira dimensão que somos nós, poderemos influenciar o mundo espiritual. Quando nós oramos, se aproximamos de Deus, nós temos um Deus que luta por nós, que dá ordem aos seus anjos por nós. Mas quando esquecemos desse Deus, damos costa para Ele, o mundo espiritual também se fortalece sobre a nossa vida. Por isso que a nossa luta parece que não tem fim. Por isso que o ser humano, na amada igreja, está repleto. Por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Por que isso? Porque nós temos luta todos os dias. A palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. A criatura está se levantando, ou se levantou contra o Criador. O poder de influência no mundo físico para dar legalidade ao mundo espiritual é muito grande, igreja. Vocês querem ver uma coisa? Você quer ver um ponto de contato que influencia muito o mundo espiritual? Abra aí em Deuteronômio 7, 25 e 26. Deuteronômio capítulo 7, 25 e 26. Lembre-se de uma coisa:
O mundo físico dá legalidade ao mundo espiritual, à dimensão espiritual. Vamos ver alguns pontos de contatos, pontos que dá legalidade ao mundo espiritual. Vamos lá. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia. É a Bíblia que diz. Eu apenas estou transmitindo aquilo que a Bíblia fala. Então vamos lá. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. O quê? Não é a Bíblia que está falando isso? É a Bíblia. E a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tornará para ti, para que te não enlaces neles, pois a abominação são o Senhor teu Deus. Agora o 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não seja o quê? Anátema. A palavra anátema chama amaldiçoado. Pare. Olha aí. A Bíblia está me dizendo: se eu coloco uma imagem dentro de casa, a palavra diz que eu sou o quê? A pergunta é: o problema não está na imagem. O problema é o que está por trás da imagem. Por quê? Porque quem está por trás da imagem sabe que a Bíblia condena e é uma desobediência, uma afronta ao Deus de Israel, e isso dá uma legalidade a eles. Entendeu agora? Não é que a imagem é demônio, é uma arte trabalhada e bem trabalhada. O que a palavra está se referindo é o que está por trás. Lembra quando o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua com 30 metros de altura, 3 metros de diâmetro, banhado a ouro. Ele queria ser o centro do Egito. Ele queria chamar atenção. E ele coloca aquela imagem com 30 metros de altura como destaque no Egito. E ele faz um decreto. E nesse decreto ele convida todos os governadores da província do Egito. E diz o seguinte: o decreto: todos que fizerem uma petição a não ser a esse Deus, a punição é ser lançado dentro de um largo de fogo, de uma fornalha. E esta fornalha tem que aquecer 7 vezes mais. Imagina o Deus do céu olha para a terra e vê um decreto desse. Aquele rei fazendo com que toda a nação se curve diante daquela imagem e reconheça aquela imagem como Deus de Israel. Isso é uma afronta a Deus. E Deus reservou 3 rapazes: Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens não se dobraram. E quando tocam os instrumentos, que era o sinal para que toda a nação se curvasse, todos se curvam. E no meio de milhares e milhares, 3 rapazes não se curvaram, porque disse: os meus joelhos não se dobra a Deus estranho. Os meus joelhos não vai se dobrar a um outro Deus a não ser o meu Deus de Israel. Ei, rei, 3 rapazes não se dobraram. O quê? 3 rapazes não obedeceu a minha voz. Traz eles aqui. Imagino aqueles 3 rapazes. Eles sabiam que iam ser lançados na fornalha. Eles sabiam que ia ser lançado. Mas a crença dele, a fé dele era tamanha no Deus de Israel. Porque eu imagino que passava pela cabeça: ele vai me lançar, mas lá dentro vai estar o meu Deus no meio do fogo para me pegar. E toca a segunda vez, e eles não se dobram. Ei,
soldados, amarra esses homens e lança dentro da fornalha. A palavra diz que aqueles soldados que lançaram aqueles 3 rapazes, eles foram fulminados. Os soldados, e jogaram os 3 rapazes dentro daquele fogo. No outro dia, o rei foi dar uma espiada lá. Deixa eu ver lá. Se ainda sobrou cinzas. Quando olha, ué, eu mandei lançar 3 rapazes e tem 4. Quem é este 4º homem? O Deus de Israel, igreja. Aquele rei automaticamente ele rasga o decreto e ele obriga a todos não mais se dobrar o Deus dele, mas se dobrar o Deus de Israel. O problema não era a estátua. O problema era a afronta com Deus. O homem foi ensinado. O homem foi ensinado errado pela religião. E o diabo, ele infiltra dentro das religiões, amada igreja, para enganar muita gente. E muitos pensam que está fazendo, agradando a Deus, achando que o assistencialismo vai salvar a pessoa. Assistencialismo é um dever nosso, igreja, mas não salva ninguém não. Aí a pessoa vai lá e coloca dentro de casa: não, mas isso aqui foi de meus pais. E não sabe o que está por trás dali, que é uma maldição hereditária, igreja. O livro de Isaías, capítulo 45, 20. Abra aí para tu ver uma coisa. Anote aí na sua Bíblia, tá? Isaías 45, 20. O diabo, ele é sagaz, igreja. Ele tenta enganar as pessoas. Há muita gente enganada dentro das religiões. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto de vós, que escaparte das nações. Olha lá, nada sabem os que conduzem procissão as suas imagens de esculturas, feita de madeira, e roga um Deus que não pode o quê? Está falando de que aqui? Procissão. Ei, a palavra está falando de procissão. O diabo engana muita gente, gente. Eu fico imaginando Deus dos céus, vendo aquele cortejo, rapaz, daqueles que carregam. E aqui está um Deus com D minúsculo, viu? Toda vez que você vê na Bíblia a palavra Deus e está com D minúsculo, está se referindo aos deuses da mitologia grega, aos deuses estranhos, aos demônios. Nada sabe os que conduzem procissão. Olha para aí, estão cegos espiritualmente. Nada sabe o que conduz em procissão. É a Bíblia que está falando. As suas imagens, conduzem em procissão as suas imagens de escultura feita de madeira, roga um Deus que não pode salvar. Ele não pode salvar. Ele é aleijado. A palavra diz em Salmo 115: tem olhos, mas não vê. Quem tem olho não vê o quê? Cego. Tem boca, mas não fala. É mudo. Tem ouvido, mas não ouve. É surdo. Tem pé e não anda. É aleijado. Roga um Deus que nada sabe. Eu fico imaginando Deus dos céus: ei, filhos, não faz isso. Quem morreu na cruz foi eu. Por que me desconheceste?
Porque vai atrás de outros deuses. Olha a ignorância de um homem. A palavra diz que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual. E Ele está em busca de homens espirituais para fazer morada. O nosso Deus não pode instalar, amada igreja, numa parede pregada lá, as moscas defecando em cima, precisando de um pecador para carregar ele, precisando de um pecador para limpar ele. Que ignorância. A que ponto Satanás ele escraviza e cega as pessoas? Isso aqui é Bíblia. Nós temos que obedecer a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra diz que importa obedecer a Deus e não a homens, a ensinamento de homens. A que ponto o homem chegou de fazer uma estátua para provocar Deus de Israel e levar uma nação a se curvar diante de um Deus cego, paralítico e sujo, imundo, que precisa de um pecador. Isso é Bíblia. A verdade dói, dói. É melhor doer agora, igreja, do que doer na eternidade sem Deus.